Olá, pessoal. Vamos esperar todo mundo entrar. Olá, Ricardo. Oi, Gustavo. Vamos esperar todo mundo entrar e... Todo mundo não, né? O pessoal entrar. E o Paulo também. Pra gente começar. Vamos ver se eu consigo colocar um comentário. Vamos ver se eu consigo fixar isso. Ai, ai. Será que eu vou conseguir? Ah, consegui. Vamos esperar o Paulo. Deu certo. Então, vou começar a conversar com vocês sobre o tema de hoje, que é desapego. É um dos temas do desapego. E para abundância, né? Abundância no sentido amplo. Abundância no sentido não de dinheiro, mas de realização pessoal, saúde, recursos básicos, ou o que é importante para cada um, né? O que atenda a todos. Vamos esperar só o Paulo entrar e a gente vai falando. E o que é desapego, né? Muita gente ainda não está acostumada com esse termo. É uma palavra bem comum, assim, no Oriente, porque tem a ver com o budismo. E para o budismo, o medo é o que gera o apego. E o apego é a origem do sofrimento. É porque a gente se apega às coisas, aos pensamentos, às pessoas, que a gente barra o fluxo da vida, barra o fluxo das coisas, e é esse ato de se apegar que faz com que a gente sofra, porque a gente não está respeitando o fluxo, né? Na natureza tudo é fluido, então isso já é sofrimento. Os pensamentos também, a gente se agarra muito a tudo que a gente pensa e não abre a nossa mente para que a gente adquira novos conhecimentos, novas formas de ver a vida, para que a gente se conscientize do que realmente é e não daquilo que a gente assimilou, da forma como a gente interpretou a realidade. Eu tô aguardando o Paulo, porque hoje vai ser uma entrevista para quem tá entrando e não sabe. E nós vamos falar sobre a importância do desapego da família de origem para que a gente tenha abundância na nossa vida, tenha tudo o que é importante para a gente, além dos recursos básicos para todo ser humano, para que a nossa vida flua e a gente viva em prosperidade. Deixa eu falar aqui, deixa eu ver se o Paulo tá... Sejam bem-vindos, pessoal. A gente vai fazer uma entrevista hoje com o Paulo Tessarioli, que é psicólogo, dentre outras coisas aí que eu vou apresentar ele quando ele entrar. E eu não sei se vocês estão habituados à palavra desapego, o Paulo entrou.
Eu vou chamar ele então. Aí eu apresento direitinho o conteúdo da nossa entrevista de hoje. E aí eu já dou início à entrevista. Paulo, você tem que pedir para participar aí com o vídeo. Ou eu te chamo, deixa eu ver. Eu nunca chamei ninguém, vamos ver. Ah, consegui. Opa. Sejam bem-vindos todos que estão entrando agora. Oi, Paulo. Tudo bom, Mariana? Ih, peraí, gente. Meu fone. Agora que eu tô vendo que tem uma Sempre. sombra enorme aqui. Ah, é só quando entra que dá pra perceber, né? Só. Agora já foi, né? Agora já entrou, né? Ah, mas se quiser arrumar aí pra ficar melhor, Ah, então que eu peraí tive que eu que. vou arrumar para ficar mais claro. Só um minutinho. É, então, melhor, senão a gente fica incomodado. Eu também tive que acender a luz aqui pra ficar melhor, que tinha sombra. Gente, sejam bem-vindos todos que estão entrando agora. A gente vai fazer uma entrevista muito especial. Para quem não me conhece, eu sou Mariana, sou jornalista e sou coach de vida consciente. E o meu entrevistado de hoje é o Paulo Tessarioli, que eu vou apresentar devidamente, mas é psicoterapeuta. E nós vamos falar da importância, olá, Roque, da importância do desapego com relação à nossa família de origem, para que a gente tenha abundância na vida. E a gente vai aí desfazer os maus entendimentos que nós temos sobre desapego também. Tá me ouvindo bem, Paulo? Melhorou, né? Melhorou? Melhorou. Oh, Ah, a luz agora tá bom. tá E o bom. som, gente, tá bom? Dá um alô pra gente se o som tá bom, por favor. Vamos ver. Tem um delay aí no comentário, né? Olá, Jéssica. Sejam bem-vindos todos. Tá bom o som, então? Então tá bom. Paula, eu vou apresentar mais ou menos o tema da nossa lista para a gente começar. Aí eu te apresento, tá bom? Então tá. O nosso tema de hoje é o desapego das origens para a abundância, né? Abundância no sentido do quê? De dinheiro, realização pessoal, saúde, no sentido amplo de abundância, da gente ter todos os recursos que são necessários para a gente viver bem, né? Não só para nossa sobrevivência, mas cada um aí tem uma diferença também do que é importante para si, para estar vivendo bem, assim, fluindo, crescendo na vida. E desapego, essa palavra que às vezes a gente não está muito acostumado aqui no Ocidente ainda, ou tem um entendimento meio limitado de que desapego tem só a ver com questões materiais, ah, vou desapegar das roupas, isso aqui. E, na verdade, o desapego tem uma amplitude maior, né? Para o budismo, o desapego, né, o medo é o que faz gerar o apego. E o apego é a origem do sofrimento. Então, toda vez, assim, viver em desapego é viver confiando em si mesmo e na vida, né? E essa confiança, essa fé em si mesmo, na existência, em Deus, conforme na vida, seja lá qual for a sua fé, ou se você não acreditar em Deus e em nada, é gerada, ou não é gerada, né? Na infância, muitas vezes. Mas também pode ser adquirida, né? A gente nada está perdido, né, Paulo? Nem tudo está perdido. Mas também pode ser adquirida se a gente se expõe a se libertar das nossas crenças, dos nossos bloqueios, é, e que a gente aderiu à nossa mente, às nossas emoções, e nos descobrirmos a nossa essência cheia de potencialidades aí para que a gente viva em abundância na nossa vida. E só para fazer também uma distinção aqui, porque as pessoas às vezes acham que desapegar é não ter vínculos ou não amar, mas na verdade
de amar em desapego ou se relacionar com desapego consigo mesmo e com os outros, tem a ver com respeitar, confiar e amar de verdade, né? Que é você não se apegar, não controlar, não depender. Porque assim, o apego, ele é muito necessário na nossa infância, porque nós somos dependentes, né? Nós somos seres que dependem dos outros para sobrevivermos física e emocionalmente. E só que à medida do tempo a gente vai se tornando autônomo e a gente precisa viver de uma forma independente, estando com os outros ou não, para a gente compartilhar, né, o nosso tudo da nossa vida, o nosso ser assim, em constante crescimento e evolução. E para a gente olhar para essa influência aí da nossa família de origem, e da necessidade de desapego nessa relação e do que a gente aprendeu com eles, com a nossa experiência, eu vou entrevistar o Paulo Tessarioli, que é fundador e presidente da Abrasex, Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual, terapeuta sexual com título de especialista em sexualidade humana, consultor em sexualidade com título de sexólogo, psicólogo, professor e supervisor. Vamos lá, Paulo. E o Paulo é meu psicoterapeuta também há muitos anos. Vem me Bom, ajudado aí muito. primeiro, Mariana, eu quero dizer que me sinto lisonjeado quando participo desses momentos. É uma honra estar aqui, porque, como você se lembrou, né, que eu estou como seu psicoterapeuta, como seu terapeuta, enfim, é uma atividade profissional muito isolada, né, do mundo, né? A gente se sente um pouco, eu pelo menos me sinto um pouco isolado, profissionalmente falando, das outras pessoas, né, que têm outras atividades profissionais que conseguem conversar sobre como é que foi seu dia, né? Me conta como é que foi seu dia de trabalho. Eu não consigo, né? Por razões óbvias, né? Eu não posso ficar compartilhando, né, aquilo que acontece no meu dia a dia de trabalho, não posso ficar, de repente, contando para as pessoas como é que foi determinado atendimento, né? Então, é uma atividade muito solitária, né? Essa atividade de terapeuta, né? De psicoterapeuta, né? Então, como eu falei, repito, me sinto lisonjeado quando sou convidado para esses momentos, porque são momentos em que a gente consegue arejar um pouco a cabeça, sair um pouco desse modus operandi, né, que deixa a gente tão isolado, né, dentro daquela relação muitas vezes pessoal que a gente desenvolve apenas com o cliente atendido, né? Uhum. Mas a questão do estudo também, né, da pesquisa, Também, também faz parte, e compartilhar tudo isso enriquece, né, todo mundo. Eu sem acho dúvida. que a gente precisa transformar, trazer a ciência das universidades, dos nossos estudos, tudo para o público em geral, né, para que isso se torne mais acessível. Então, eu adoro essas oportunidades também de compartilhar as coisas. Então, vamos lá. Queria saber na sua experiência toda, né, assim, mais com relação a uma questão de observar mesmo as pessoas com quem você já trabalhou, o que que você percebeu nos seus pacientes que geram neles bloqueios de abundância? Pegando o tema, né, o título dessa live em que a gente está aqui agora, né, o desapego, quando você começou a falar do desapego, né, o desapego das origens, né, então, eu só atendo adultos no meu consultório, né, então me direcionei para esse nicho de pessoas que procuram ajuda, né, e aí, por conta disso, por lidar só com adultos, eu acabo tendo que buscar essas referências, né? Buscar essas referências na vida dessas pessoas, né? Para entender melhor como que o que aconteceu lá no passado, quando você estava explicando do apego, né? O que aconteceu nas primeiras relações, em especial talvez na primeira relação, né? Logo que
que a criança se depara com o mundo, né? Ela elege, né? Muitas vezes ela se direciona a uma pessoa que ela imagina que seja mais apropriada, que esteja mais preparada, mais apta para lidar com o mundo, né? Então, é num momento de sofrimento, é num momento em que a gente está com algum tipo de necessidade que a gente recorre ao outro, né? Isso acontece lá, já logo nos primeiros instantes de vida da gente, isso aconteceu comigo, com você, com todos nós, né? Então, o apego, como você estava bem descrevendo, ele é fundamental e o E Paulo, travou um pouquinho. Vou esperar voltar. Vocês estão me vendo, gente? Opa, voltou? travou. Voltou agora. Tá, eu não sei o que perdeu aí, mas eu vou retomar um pouquinho o raciocínio. Estava querendo dizer que lá atrás, né, quando a gente nasce, né, quando a gente se percebe já nos primeiros instantes de vida, a gente, no momento de sofrimento, no momento em que a gente sente alguma necessidade, né, quer seja de alimento, quer seja de contato, né, o que a gente faz? A gente se dirige, né, a uma pessoa que a gente elege como sendo uma pessoa mais apta a lidar com isso, né? Então, essa pessoa a gente chama de figura de apego. Então, na relação do apego, né, na construção desse apego, a gente elege, né, uma figura de apego, e isso acontece depois também, quando a gente já não está mais nessa relação ainda bebê, né? A gente, quando cresce, né, essa marca, a gente leva essa marca para o resto da vida, né? Então, por exemplo, numa situação como essa terapêutica, né, que os clientes desenvolvem comigo em psicoterapia, eles me elegem, né? Me escolhem como uma pessoa e na imaginação, ainda bem que é na imaginação deles, né? Eles imaginam que está mais preparada para lidar com o mundo, né? E com o mundo de maneira geral, inclusive com o mundo deles, né? Com o mundo interno deles, delas, né? Então, dessas pessoas que procuram ajuda, né? Então, voltando para a sua pergunta, o que que eu observo, né? Que essa busca, né, por ajuda de um profissional de terapia, de psicoterapia, né, se dá exatamente por essa questão que nos marca como seres humanos, né, que é o apego, né? Então, isso nos marca, isso é uma marca do ser humano, né? A gente só se desenvolve se envolvendo com outro ser humano, né? E na medida em que isso é feito, na medida em que a gente vai se envolvendo, aí que a gente vai se descobrindo. Nessa descoberta, né, nessa busca, né, por quem existe aqui dentro, né, que a gente vai, por exemplo, descobrindo talvez algum tipo de falha, algum tipo de negligência, algum tipo de impressão que essa pessoa tem desses momentos que a originaram, né, enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto uma pessoa daquela família de origem, né, já que o termo origem aí também remete a essa ideia, né, da nossa família de origem, das nossas origens, né? Então, é claro que em todos os atendimentos em terapia, isso acaba acontecendo. A gente é convidado a participar dessa elaboração que o cliente vai fazendo, né? E que a gente vai auxiliando nesse processo de fazer, primeiramente, as conexões com esse passado. Porque daí só a partir daí, e só a partir daí, né? Como não vou agora lembrar textualmente da citação, mas o Kierkegaard fala sobre isso, né? Um filósofo que a gente tem que ter o passado como referência, né? Ou seja, a gente olha para o passado para compreendê-lo com o objetivo de olhar para o futuro para vivê-lo, né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem que olhar para esse passado para compreendê-lo, né? E aí, com base nessa compreensão, a gente olha para o nosso futuro para conseguir viver esse futuro, né? Porque senão a gente fica no apego desse passado, né? Ou preso a esse passado, como você também estava descrevendo aí a definição de apego, né? Que tem uma parte muito importante,
fundamental que nos define como seres humanos, mas que, sem dúvida nenhuma, se a gente ficar preso a isso, né, a gente não consegue até ser, né, ou viver na abundância, que é o tema da nossa live aqui hoje, né? Uhum. É para só surgir uma dúvida no que você falou, que a gente cria o nosso primeiro objeto de apego, é esse o termo? Figura de apego, isso. Figura de apego, é. Isso. A primeira figura de apego vai ser sempre a mãe ou não? Ou pode ser outra pessoa? Pode ser a mãe, pode ser qualquer pessoa, né? Que na hora em que a criança procura, ela responde. Então, a qualidade da resposta. Então, é a responsividade. Então, é a forma como a pessoa procurada responde é que vai criar o vínculo, né? É que vai desenvolver o apego. Caso contrário, o apego não se faz. Não é porque existe ali uma mãe, né, biologicamente mãe, né, que está devidamente nomeada como tal, que vai ser para a criança uma figura de apego. Às vezes pode ser qualquer outra pessoa que não tenha gerado essa criança, né, mas que na hora em que essa criança procura, essa criança percebe que essa pessoa responde aos anseios, às demandas de segurança, às demandas de conforto, que são essas demandas iniciais que a gente procura satisfazer nesse movimento de apego, de se vincular às pessoas, né? Paulo, cortou um pouquinho, você pode finalizar de novo? Deu uns cortes, assim. Tá, eu disse o seguinte, que você me perguntou da pessoa, né, da mãe, né? Não necessariamente a mãe biológica, acho que isso é uma dúvida, né, que muitas pessoas têm, né? Então, não necessariamente a mãe biológica, ela é uma figura de apego. A figura de apego, quem vai perceber como figura de apego, quem vai eleger como figura de apego, é a própria criança nessa busca, né, por uma satisfação de necessidades que estão ligadas ao conforto, à segurança, e na hora que essa pessoa corresponde a essas expectativas, corresponde a essa necessidade atendida, né? Atende a essas necessidades, nessa dinâmica, nessa relação que aí o apego ele realmente se constitui e aí essa relação é especial e com isso essa relação ela segue. O vínculo começa a partir daí, inclusive, né? Uhum. Então, só para quem perdeu o comecinho, que eu dei uma explicação, e pegando agora a fala do Paulo, eu vou fazer uma distinção aqui. Então, o apego na infância tem a ver com amparo, certo? Aí a criança ser amparada, ser acolhida, ser atendida nas suas necessidades físicas e emocionais. Que é Perfeito. diferente do apego na vida adulta, que a gente vai falar depois. Se a criança ela se desenvolve com esse apego satisfeito, né, assim, com esse vínculo de uma forma sadia, ela sendo atendida em suas necessidades, ser um adulto que não vai precisar se apegar a tantas coisas para se sentir seguro, amparado, alimentado de afeto, de tudo, certo? Perfeitamente. Perfeitamente. E daí, então, o desapego na vida adulta é um termo bom, que quer dizer que nós nos tornamos autônomos e a gente percebeu a nossa capacidade de se suprir, de se realizar. E aí é por isso que é tão importante a gente, se a gente não teve esse apego satisfeito, né, Paulo? A gente buscar rever esse passado para que a gente se cure, né, dessa relação que não foi satisfatória, para que hoje a gente consiga viver de uma forma mais abundante, Uhum, que é o nosso perfeito. tema. Então Uhum. vamos lá para a segunda pergunta. Qual que é o impacto do discurso e do tratamento materno, paterno ou de cuidadores, né, da quem aquela criança mais se apegou na infância, na formação da autoimagem das pessoas, o que, que as pessoas acham sobre si mesmas, se veem. Pois é, o impacto não tem como a gente dimensionar
o tamanho desse impacto, né? Mas que é impactante, é. Né? Então, não dá para a gente falar que não é. É impactante, sim, é impactante. Pensando nessas primeiras figuras, né, nessas primeiras figuras de apego, né? Que a gente muitas vezes vai buscar, né? Porque vamos pensar no bebê, né? Na bebê que está ali nos primeiros momentos de vida. Quem que ela acessa, né? Quem que ela vai acessar aqui do mundo, né? Geralmente quem cuida dela, né? E aí coincidindo, né, com as pessoas que são os cuidadores, coincidindo como sendo pai e mãe, é evidente que o impacto dessas pessoas na nossa vida são impactos significativos, né? Gera impactos significativos. Então, a versão que a gente tem, a versão que a gente tem da gente mesmo, né? Geralmente essa versão de quem a gente é, de como a gente é, de como a gente se relaciona, né? Essa versão, ela vem formatada, ela vem praticamente pronta dos nossos pais, né? Do nosso pai, da nossa mãe, ou das primeiras pessoas, né? Que corresponderam a essa necessidade que a gente tem de apego. E aí, consequentemente, a gente vai levar, né, por um bom tempo aí, até se deparar de novo, né, com a possibilidade de estarmos numa relação onde a gente consiga rever, que é o que você falou, rever essa versão que a gente tem da gente mesmo, né, que a gente consiga examinar, que a gente consiga visitar, revisitar essa versão que a gente tem da gente mesmo. Então, quando a gente busca um trabalho, né, busca uma psicoterapia, busca uma terapia que tenha como foco o autoconhecimento, é a partir daí que a gente vai conseguir rever e aí dimensionar, muitas vezes, o impacto que o discurso, que a gente ouvia sobre quem a gente era, como a gente era, é aí que a gente vai conseguir dimensionar e até mesmo perceber as influências, porque esse discurso ele vai influenciar também a forma como a gente vai se relacionar consigo mesmo, com o outro e com o mundo, né? Então, é um momento muito importante esse momento da gente se deparar com essa possibilidade, né? De acessar, de conhecer e de rever esse impacto, porque impacto sempre há, né? Aham. Paula, até vou comentar, que vou compartilhar uma situação. Uma vez eu lembro que eu estava logo no começo fazendo terapia com o Paulo, aí eu falei assim, nossa, Paulo, eu percebi que muitas vezes eu falo, ah, minha mãe pensa assim, minha mãe acha isso, minha mãe acha aquilo. Aí o Paulo me falou assim, que bom agora que você está falando por si mesma. Antes você estava me falando da sua forma, agora você vai começar a falar sobre o que você acha, o que você pensa. E aquilo foi assim um salto para mim na minha percepção de como eu estava contaminada com um discurso que não era meu. E aí, como eu percebi que eu também tinha o direito de ter uma visão diferente das coisas, das situações e das pessoas, né? E que a minha percepção, porque eu acho que isso tem um problema muito grande, as pessoas elas sentem elas confundem um pouco o respeito aos pais e a hierarquia, né, dos pais, honrar os pais, com a questão de você ser submisso, né, de você achar que você tem que ser fiel a tudo que eles pensam, a tudo que eles, aos valores deles, às visões de mundo deles. Então, dá para você comentar um pouquinho disso, de por que que é importante a gente diferenciar, respeitar, honrar pai e mãe, né, que é lá o nosso preceito cristão, com a gente entender que você ser fiel às suas raízes não precisa necessariamente você fazer ou pensar tudo exatamente igual a eles, né? Uhum. Eu penso que isso que você está falando, essa diferenciação, ela começa a existir como possibilidade na medida em que nós praticamos a abundância, e já que o tema é esse da nossa live, né? Quando a gente vai em direção a essa abundância, né? E aí a abundância no sentido de que podemos ser gratos,
né? Nós podemos ser Exato. gratos e a abundância, né? A gratidão, né? Ela é percebida por causa dessa abundância, né? Nós podemos Sim. viver, né? Essa abundância na medida em que a gente observa que, por exemplo, agradecer a gente tem de sobra, né? Uhum. A forma de É, nos de, é de nos infinito. não é infinita, exatamente. A É. forma de nós nos sentirmos gratos por tanta coisa na vida, né? Até pelo fato de estarmos vivos, né? É infinita, né? Essa gratidão que a gente pode ter, e aí gratidão no sentido abundante mesmo da palavra. E aí a gente pode simplesmente, como você falou do respeito, esse respeito ele pode vir por meio da gratidão, né? Então, sermos gratos por esses pais nos terem gerado, por nos terem concebidos, por nos terem, por terem colocado a gente nesse mundo, por ter, por exemplo, perdido, né? Nem que seja algumas horas, alguns momentos da vida deles, né? Cuidando da gente, né? Tendo, sei lá, objetivos, pensamentos, fantasias sobre quem a gente seria, tudo mais. Então, sermos gratos por tudo isso, né? Mesmo que a gente saiba que aconteceu, né? Mesmo que a gente ouça no discurso deles também, mesmo que a gente perceba no tratamento que eles têm com a gente, né? Que a gente percebe que tem alguma coisa de errado aí, ou que tem alguma coisa que nos faz mal, mas sejamos gratos, né? Porque a gente, se está aqui e está podendo até refletir sobre isso, de alguma forma a gente tem que agradecer a essas pessoas que possibilitaram tudo isso acontecer. E aí entra no que você falou, né? O respeito, né? A gente percebe claramente que dá para colocar isso de um lado e aí a gente segue, né, com a nossa vida do outro lado, né? Até nesse sentido, Mariana, as reações que a gente tem na relação, quando a gente tem essa relação que a gente percebe como especial na nossa vida, e é por aí que vai desenvolvendo o apego, né? E a gente vai se Uhum. vinculando com essa figura de apego, também é do apego, é dessa relação que vai se desenvolvendo com esse apego, que vai se construindo, que a gente consegue, por exemplo, rir, chorar, que a gente consegue, por exemplo, sentir medo ou se sentir encorajado, né? Então, olha como é importante essa relação de apego, né? A gente consegue, de repente, perceber que dá a possibilidade nessa relação também da gente seguir em frente, né? Então, é nesse sentido que a gente está aqui conversando. Deixa de lado, então, essa referência, esse referencial que os pais representam na nossa vida, como eles acharam que a gente deveria ser, quem a gente deveria ser, tal. Deixa de lado isso e vai assumindo, ou vai desenhando, ou vai construindo cada vez mais aquilo que você acredita, aquilo que você passou a perceber, aquilo que você entende como sendo a sua verdade. De novo, Sim. falando de abundância, né? A verdade, ela pode existir e coexistir com outras verdades, né? Então, já que a gente está falando de abundância, né, não existe uma só, não existe uma verdade Uhum, só. uhum. Ela pode Sim, coexistir com outras verdades, né? Então, sim, nesse sim. sentido, vamos deixar a verdade que é dos nossos pais de lado ali, reservada num lugar especial para a gente se recordar, se a gente quiser, mas vamos deixar de lado e vamos seguir com a nossa, né? Sim. E isso que você falou, Paulo, tem uma coisa muito importante, assim, que bom, então, só recapitulando, a gente tem que é, contestar um pouco esse discurso oficial que está na nossa mente, nas nossas lembranças, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar bem ilustrado. Por exemplo, mulheres sofrem muito com isso, questão física, né? Era chamado de gordinha, fofinha, ai, você precisa emagrecer, não sei o quê. Todos esses discursos atacam muito a autoestima, principalmente feminina, né, no mundo que a gente vive. Então, é importante que a gente conteste esse discurso oficial aí que está na nossa memória, até para que a gente se aceite, né? E a autoestima é importantíssima para que a gente tenha a realização, sucesso, né? Para que a gente, porque essa gera essa confiança que a gente precisa, né? Para gerar credibilidade nas outras pessoas, né? E para ter o retorno disso que a gente vai fazer com confiança, né? Mas você me falou outra coisa também. Que você falou de várias verdades, né? Existem várias verdades. Então, os pais, eles vão falar muito mais.
é aquela coisa, a gente fala muito mais acerca de quem a gente é do que o outro é, né? Então, e muitas vezes os pais podem estar projetando nos filhos questões deles, né? É, coisas que eles não têm consciência. E também é a percepção deles, né? Isso. É a visão que eles vão ter nossa, ou do que a gente está fazendo, ou das nossas escolhas. O que para uma pessoa é segurança, para outra não é, ou o que para uma pessoa é liberdade, para outra é ser irresponsável, do que é uma coisa ou outra, né? Perfeito. E vamos ver aqui, ó. Qual é a importância da gente, já continuando no mesmo assunto, da gente responsabilizar os nossos pais pelo que eles nos fizeram, que a gente considera que seja errado ou que não foi bom pra gente, a gente não se sentiu bem com isso. E da gente recontar a nossa biografia, né, para nós mesmos, com as nossas palavras, para que a gente desapegue das projeções, opiniões e visões deles. Então, quando se trata, por exemplo, de uma criança, né, que é o que a gente também estava falando logo no começo da live, a criança ela tem pouca autonomia ainda, né, para fazer esse movimento de compreender a versão que ela está construindo ou sendo construída na relação com essas figuras de apego, né? E em que medida ela pode, de uma forma autônoma, porque também nessa relação de apego vai se construindo essa noção de autonomia, né? Autonomia Uhum. que, pegando a palavra, né? Nomia é regras, leis, né? E auto é você ter você mesmo o controle disso, né? Então, a criança tem pouca autonomia, goza de pouca autonomia nesse sentido. Então, quando você ainda é criança, de uma certa forma, aquele impacto que a gente estava falando agora, né, você estar sujeito ao impacto da forma como seus pais te enxergam, te percebem, né, tudo isso, a força disso não dá para a gente dimensionar. Vai depender muito aí de como que a criança percebe tudo isso, né? Tem crianças que percebem isso como sendo algo muito pesado, até podem sucumbir a isso, podem adoecer com isso. Tem crianças que levam com leveza isso. Né? É incrível, né? Como a gente é dotado também de mecanismos, né? Que nos protegem até mesmo de algo que é tão forte, né? Que é essa relação com os nossos pais, né? Então, a Sim. criança, se ela sobrevive, ou seja, se ela consegue avançar em termos de desenvolvimento, né? De desenvolvimento psicológico, psíquico, tudo mais, emocional, ela vai avançando, né? Ela chega na fase da adolescência, chega, como você falou, com essas questões na cabeça, né? Ah, você é gordinha, ah, você é baixinha, né? Ou você é magrelo, você é alto demais, né? Narigudo, né? Então, você vai de uma certa forma, né? Você vai ali com os recursos que você vai adquirindo e desenvolvendo, né? Você vai de alguma forma lidando com isso. Porém, né? E aí de novo voltando em algo que a gente já estava falando, mas aqui a gente pode ampliar mais. Quando você chega na fase adulta, né? Aí é com você, né? Ou aí tem que ser com você, né? E aí nesse sentido eu acredito que se você contar, né, com uma espécie de um trabalho, uma ajuda, né, quer seja essa ajuda mesmo terapêutica, quer seja uma ajuda orientando essa sua percepção por meio de leituras, né, por meio de conhecimento, né, que você pode adquirir também nos livros, em grupos, né, que isso tudo não custa, né, muito, né, não é oneroso isso, né, o ingresso a um grupo de autoajuda, que as pessoas muitas vezes veem a autoajuda como algo menor, né? A autoajuda é algo tão importante, né? Tem tanta abundância no mecanismo de autoajuda, né? Porque tá aí, tá tudo aí. Né? De novo falando da abundância, né? Tá tudo aí, né? Tá tudo aí. Você não precisa de nada, porque tá tudo aí, tá tudo disponível.
né? Então você não precisa ter, você não precisa, não precisa ser seu, né? Deixa solto aí que todo mundo usufrui, todo mundo se beneficia, né? Então, eu acho que é nesse movimento, né, de buscar, por exemplo, também o companheirismo, né? Ou seja, outras pessoas, eleger outras pessoas que também passaram pelo que você de repente passou. Como é que a gente descobre isso? Na interação com o outro. Né? Como é que a gente descobre isso? Conhecendo o outro, saindo um pouco, se descolando um pouco dessas origens. Tem Sim, pessoas, Mariana, que às vezes já têm 30, 40, 50 anos ou até mais, né? E ficam muito presas às primeiras referências da nossa vida, ficam muito sim. apegadas, né, a essas primeiras referências que a gente tem da nossa vida. Então, o trabalho de ressignificar, o trabalho de reconstruir, o trabalho de escrever a própria biografia, passa por esse descolamento, né, dessa relação com essa origem. Né? E, de novo, não é para a gente cuspir no prato que comeu, né, pegando uma fala bem popular, né? Não é Uhum. cuspir no prato que comeu, mas também, escuta, dá para comer em outros pratos, né? Dá para, de repente, comprar, comprar não, fazer, né? Por onde, né? Ou seja, fazer com outros recursos que não sejam com os mesmos que a gente tinha antes, né? Então, eu acho que tudo isso acaba ajudando muito nessa elaboração que a gente está tendo aqui de entender o desapego como sendo um vetor, como ajudando a gente a viver na abundância, né? Uhum. Paula, eu gosto, por exemplo, tem uma analogia assim, nós não somos plantas, né? Para a gente ficar fixo num lugar. Então, a gente tem perna para quê, né? A gente precisa se movimentar para encontrar outras pessoas, para ouvir outras pessoas. Acho que tem muita gente que tem muito preconceito com relação a grupos de apoio, né? Eu já fui em grupo de apoio e é riquíssimo porque a gente tem a oportunidade de desenvolver até a nossa escuta ativa, coisa que no dia a dia é uma coisa difícil. E também você, às vezes, só de ver situações de sofrimento que são bem diferentes da sua e você pode até considerar pior, você acaba se sentindo abundante e você sai de lá muito mais feliz, falando por que eu tô reclamando, meu Deus. Né? Todo mundo sofre, né, Sim, Paulo? A gente tem essa exato. ilusão de que o jardim do vizinho tá melhor que o meu, mas e você falou uma coisa assim, que as crianças elas não têm recursos, né, para para olhar. Então, quando a gente era criança, a gente não tinha recursos para a gente perceber o que estava acontecendo, né? E criança também tende a se culpar, né? Para não culpar quem tem culpa, né? Para não responsabilizar. Peraí, o Paulo parou. Vamos ver se volta. Tá rodando, Paulo. Perdeu a conexão. Voltou? Tá. Então, as crianças elas tendem a se responsabilizar por tudo de errado que acontece com elas, né? Para elas não queimarem a figura, a imagem daqueles que são os salvadores, né? São os heróis, são as pessoas que estão ali para protegê-la. Porque se elas fazem isso, elas vão se sentir desprotegidas. E isso é como se fosse a morte para uma criança, né? Ela não se sentir amparada, achar que não pode confiar. E acho que Exato. da mesma forma que quando a gente cresce, a gente precisa confiar na vida, né? As crianças precisam confiar nos seus cuidadores. Então, o apego na infância é importante para gerar confiança, né? Para que exista um desapego na vida adulta que também gere essa confiança e, Exato. consequentemente, uma abundância, né? Então vamos ver, a gente estava falando já sobre a culpa cristã, né? E o endeusamento dos pais. Isso prejudica a nossa consciência das nossas situações vividas. Você percebe isso? Quem sabe os seus atendimentos, da nossa consciência de nós mesmos. O que você tem aí de. Prejudica, eu acho que até vai além disso, Mariana, vai além disso no sentido de que nesse movimento por uma busca de identidade adulta,
né, por um movimento de uma busca de autonomia como uma pessoa adulta, o que que acontece? Esse endeusamento dos pais faz com que até os próprios pais não se relacionem com a gente, não se relacionem conosco como adultos, que todos nós passamos a ser, né, quando nós estamos adultos. Então, pegando a gente quando cresce, né, e vira adulto, se a gente tem ainda os pais vivos, esses pais, quantos anos de diferença geralmente a gente percebe que tem, né? 30, 20, 30 anos, 40 anos de diferença de faixa etária para a gente, mas são adultos que nem a gente, né? A gente vai estar mais jovem, né, por uma questão óbvia, lógica, né, de cronologia, né, de quem chegou primeiro no mundo, mas estamos todos na mesma faixa etária, que é a fase chamada adulta, né, a fase adulta, né? Então estamos todos adultos. Nesse endeusamento, o que acontece? A gente não se relaciona com os nossos pais como a gente gostaria. E vice-versa. Eu diria, e vice-versa. Os pais também não se relacionam conosco, provavelmente como gostariam. Por quê? Porque se veem presos a essa figura endeusada, em cima de um pedestal, não pode descer, né? Não pode descer, ou não se sente à vontade para descer, acha que tem que manter esse distanciamento, e aí, consequentemente, o que acontece? A gente se distancia. A gente se distancia. Ou eles se distanciam da gente, percebendo que não tem como se relacionar, não adianta, tudo que eu falo não adianta, tudo tem. Né? Ou o contrário, né? A gente, puxa, mas que canseira, que preguiça que dá, né? Porque toda vez é um desgaste, toda vez é um cansaço que a gente sente, né? De querer conversar, de querer se fazer entender, e o outro lado, né? Como está no pedestal, está muito distante. Então, esse endeusamento é muito danoso, né? E acaba dificultando muito as relações entre as gerações, né? Porque não é espontâneo, né, Paulo? As pessoas não podem ser naturais, né? Não podem ser vulneráveis, né? Tem que manter Não aquela podem ser imagem. elas mesmas, né? Sim. Elas não podem ser elas mesmas, né? Porque daí, isso tudo Uhum. que você está falando, né? A vulnerabilidade aparece. Quando a gente é a gente mesmo, as nossas vulnerabilidades, elas aparecem, a gente enxerga Claro, no outro também a vulnerabilidade. Pô, isso nos une, né? Isso acaba sim, nos unindo, isso acaba trazendo aquela vontade de a gente ficar junto, né? sim, sim. Isso é necessário, acho que, para qualquer tipo de relação, né? As pessoas se mostrarem vulneráveis, né? E eu acho que essa quarentena, essa pandemia que a gente está vivendo tem sido uma fase que está mostrando isso para as pessoas, né? De que elas precisam se mostrar, porque para gerar identificação, né, as pessoas precisam ser elas mesmas, né? Para se conectarem com as outras de verdade, no nível mais profundo, que eu até falei na outra live sobre esses vínculos superficiais que a gente está usando a internet para ter, e que isso precisa mudar, né? A gente precisa urgentemente usar a internet para gerar um conteúdo legal e para se vincular de uma maneira mais saudável, né? Mais satisfatória para nossa necessidade humana, né? E vamos lá, sobre pais controladores, né? Que é algo que acontece muito, assim, acho que até entra um pouco nesse perfil, né? De não sair um pouco daquele lugar. Por que eles são assim? Muita gente me pergunta isso, Paulo. Eu queria que você me falasse. Por que eles são assim e como isso bloqueia o nosso crescimento e, consequentemente, a nossa abundância? Pois de novo, a gente vai estar voltando lá para as origens, né? A resposta talvez esteja nas origens, né? Por que a necessidade de controle, né? Ou por que não abre mão do controle, né? Lembrando que de um lado a gente tem o controle, e do outro lado, ou no mesmo lado, na verdade, eu falei besteira, o controle ele pode estar mascarado por uma, por uma ação que a gente também tem em grande estima na nossa sociedade, que é a ajuda, né? Então, às vezes o controle ele vem mascarado, ele vem
disfarçado de ajuda. Então, os pais que são muito prestativos, né, que estão sempre ali Uhum. prontos, dispostos a ajudar a gente, mesmo que eles critiquem a gente, mas estão lá sempre dispostos, disponíveis, com um dinheiro a mais, né, com um aporte financeiro que eles, porque já são às vezes bem-sucedidos, já estão num grau de Uma outra fase. desenvolvimento, né? E numa É, outra fase da vida, né? E aí já é. tem ali um dinheiro sobrando, e tal. Não, vem cá, vem cá. Ah, não devia te dar, mas vou te dar esse dinheiro aqui. Vê se você toma juízo, né? Então assim, essa relação, né? Essa relação que aparentemente bacana, né? Puxa, que pai bacana, que mãe bacana, pô, que pais generosos, né? Então, o quanto que isso, essa ajuda, ela é um disfarce, né? Muitas vezes ela vem disfarçada como uma forma de controle. Na medida em que eu ajudo você, eu tenho a expectativa que você corresponda, né, em alguma medida, né, que você às vezes nem sabe, e nem eu também, mas a gente imagina que você vai corresponder às minhas expectativas que às vezes eu nem tenho consciência. Na medida em que você não corresponder a essas expectativas, a relação começa de novo a entrar em conflito, em choque, né? A gente começa a se conflitar, começa a se estranhar. Então, por que, que os pais são controladores? Eu acredito muito que vem dessas origens, porque vem lá das origens, das primeiras relações. Porque lá atrás, quando a criança estava buscando essa relação, né, com uma pessoa, né, essa relação especial com uma pessoa, né, que pudesse aplacar o sofrimento que ela estava sentindo, a angústia, a necessidade. Então, nessa busca, a gente encontra uma pessoa, tá certo? A forma como essa pessoa responde pode ser a pessoa, a tal da figura de apego, pode ser, né, uma forma muito generosa, muito no sentido da palavra doação mesmo, né, que se doa sem expectativa. Tem gente que responde assim na hora da construção dessa relação de apego. Tem pessoas que são essas figuras de apego que respondem muitas vezes com uma certa rigidez. Pode ser aí, né? Pode ser aí que essa relação vai se desenvolvendo e aí essas figuras mais rígidas que se apegam a regras, que se apegam a padrões, a determinados comportamentos como sendo certo ou errado, né? É a partir daí que vai se desenvolvendo essas relações de controle. Então, é lá atrás que isso começa. Então, é quando a gente, por exemplo, percebe a relação mãe-bebê ou uma pessoa que é cuidadora desse bebê, é nessa relação que é primordial, digamos assim, né? As primeiras relações. Nesse formato dessa relação que vai se desenvolvendo, que deveria se desenvolver e mudar de acordo com as fases de desenvolvimento dessa criança, né? Essa figura de apego, ela poderia ir mudando a forma de se relacionar com essa criança. Mas quando isso não acontece, então pais mais rígidos, né, que cumprem com respostas de sofrimento, né, de aplacar o sofrimento, de atender as necessidades, até cumprem, mas são figuras mais rígidas, figuras de apego que são mais rígidas na forma de corresponder, na forma de se relacionar com as crianças. Se elas não vão se moldando com o tempo, quando a gente, todo mundo tiver adulto, né, esses pais vão querer controlar a vida desses filhos, né, vão querer dar palpite, né, e muitas vezes, quando isso não acontece, ou seja, quando isso não é possível, porque ou o filho corta, ou porque o filho não permite, né, ou porque até os pais ficam com o saco cheio, desculpa a expressão, mas é isso, o que acontece? Essa relação, é, ela vai se desfazendo, ela vai perdendo a sua função, né? Porque a função era o controle, a função era manter a rigidez, manter os padrões. Então, como está em cima ainda de um modelo originário, de origem, né? E não foi se alterando com o tempo, acontece isso, né? Há um desgaste e as pessoas se afastam, né? Paulo, e assim, pode ser também uma pergunta, para não perder a função de pais, porque eles não sabem ser
se relacionar de outra forma, ou eles sentem que não vão ter utilidade, vamos dizer, nessa relação. É, pode ser isso? Pode. Você tocou num ponto bem interessante, o caráter utilitário, né? Então, muitas vezes a característica da relação pais e filhos, né? Muitas vezes ela é baseada, ela está fundamentada, né, nessa utilidade, né? Nessa forma de buscar aquilo que é útil, né? Para aquela pessoa se desenvolver, para aquela criança, para aquele adolescente, para aquela adolescente, para aquele adulto manter a vida, né? Então, a gente tem que sair daí, né? A gente tem que buscar sair desse referencial. Caso contrário, é o que você falou, por não perceberem que são úteis, né? Úteis às vezes até como exemplo, né? Uhum. Olha que doideira, né? Assim, úteis até para perceberem que tem alguma coisa para ensinar. Ah, então não tenho mais o que ensinar, não tenho mais, né, o que falar. É perigoso, né, Paulo, isso? Muito, muito. Porque daí, se a pessoa sempre vai achar que está num papel de estar ensinando, de estar criando, de estar educando, ela também não vai permitir que a outra E pessoa cresça, porque ela precisa manter aquele papel dela, né? E é legal os daí pais perceberem, é legal os pais perceberem que acabou. Acabou que eu falo assim, acabou aquela relação inicial. Acabou. sim, Vocês conseguiram, vocês se graduaram, vocês agora estão num outro nível. Vocês podem ter um uhum, outro nível de relação com os filhos que não é mais aquele nível inicial. Vocês já cumpriram. Vocês estão de parabéns, vocês conseguiram cumprir com as funções que vocês tinham lá atrás. A missão de vocês foi cumprida. Agora vocês continuam sim. como pais, só que assim, num outro nível de relação, né? Num outro nível, onde o Passou o ensino companheirismo fundamental. parece ensino fundamental. É como se fosse Já passar, era, né? graduação. Você saiu É, da escola fundamental, você saiu da escola fundamental, agora você está indo para o ensino médio, ou até mesmo para o superior, né? Então, é isso, você saiu da educação básica e agora você está indo para a educação em outros níveis, né? sim. E você acha também que pode ser uma questão de pais, além desse negócio de perder a função, da utilidade, de não quererem envelhecer, entrar na terceira idade, assim, assumir, poxa, agora, né? É, Eu. o simbólico, né, Mariana, o simbólico, o que representa tudo isso que a gente está falando, é muito particular para cada um, né? Mas pode ter isso Sim. também que você falou, né? Porque na medida em que Uhum. os pais, eles fazem esse movimento de perceberem que a missão deles foi cumprida e que agora, né, eles estão num outro momento de vida, assim como os filhos também estão, Sim. isso pode, esse movimento pode denunciar para esses pais que o tempo passou. Ai, é. A idade chegou, o tempo passou. Mas, olha, eu vou dizer para você com muita clareza, eu adoro esse tempo atual em que eu vivo. Eu não queria É. voltar no tempo, mas nem que me Ai, nem eu. pagasse. Nem eu. É muito Ai, eu tô bom mais ter, feliz hoje. não é É. verdade? É muito bom ter a idade que a gente tem, né? É muito, Sim, e sempre vai ser muito bom ter a idade que a gente tem. E é isso que eu acho que falta para as pessoas, né? Entender isso, né? Isso só é possível se você vive a sua vida com abundância. sim, sim. É. Na abundância, né? Vive a sua vida na abundância. Aí você vai perceber que toda vez que você está vivendo, naquele momento que você está vivendo, é muito bom, né? E aí é o que você falou da idade, né? Poxa, mas os pais estão mais velhos. É verdade, estão mais velhos. Mas podem curtir, podem abrir mão desse Sim, passado que já foi. é, E é. vamos construir daqui para frente uma outra história com esses filhos. Sim, vixe.